Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do nosso canal Falando de Verdade, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma entrevista sensacional que vai acontecer. Olha, vocês estejam preparados porque o assunto de hoje é um assunto que vai entrar dentro da casa de vocês, é um assunto que vai ser muito esclarecedor, polêmico certas vezes, mas muito esclarecedor também, tá? Eu já vou pedindo de cara para vocês ir deixando um joinha, se inscrevendo no canal, o canal Falando de Verdade, conforme eu costumo dizer para vocês, é um canal para você chamar de seu, porque aqui, né, nas lentes do canal Falando de Verdade, na mesa do canal Falando de Verdade, eu sempre trago pessoas para conversar conosco a respeito de assuntos importantíssimos, pertinentes à vida de cada um de nós. E aí, meu amigo, minha amiga, você que está aí do outro lado, vai compartilhando, né? Vai, né, enviando esse vídeo, o link do nosso vídeo aí, em seus canais, em seus grupos de WhatsApp, enfim, em todas as suas redes sociais, para que mais amigos se juntem a nós, mais pessoas venham se juntar a nós e adquiram também esse conhecimento que vocês vão adquirir hoje aqui conosco. Tá? Um assunto importantíssimo, eu estou muito, mas muito feliz mesmo, tá, de estar aqui com esse amigo querido, né, que nós nos conhecemos aí recentemente, mas assim, abriu a minha mente, como vai abrir a sua mente também, a respeito de um assunto importantíssimo, né, atualíssimo, um assunto que está aí dentro da nossa sociedade, que nós temos que falar, nós temos que levar o conhecimento de todos, tá? Hoje, né, nós vamos falar do espectro autista, não é isso? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, descreve que o TEA, que é o transtorno de desenvolvimento que afeta comunicação e comportamento e que pode ser diagnosticado em qualquer idade, tá? Estima-se ainda que uma entre cada 34 crianças serão diagnosticadas com autismo, tá? Sendo que o transtorno do espectro autista é mais comum entre os meninos. Se eu estiver errado, o professor vai me corrigir daqui a pouquinho. Embora o termo autismo tenha surgido por volta de 1911 até o final do século XX, pouco se sabia sobre conscientização. Pais e responsáveis conseguem obter um diagnóstico precoce e assim realizar suas ações que contribuem para o desenvolvimento da criança. Por se tratar de um transtorno complexo e cheio de nuances, novas descobertas e pesquisas continuam sendo realizadas para auxiliar pessoas com autismo e atingirem seu potencial máximo. No entanto, devido à falta de informação, ainda existem inúmeros estigmas contra o transtorno do espectro autista, que além de preocupar as famílias, geram preconceito e bullying, tá, contra as crianças. Para saber mais sobre o transtorno, hoje eu tenho a enorme satisfação de trazer aqui em nosso canal, tá, e para conversar conosco, né, o professor Sid Clay. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tá? É uma honra para mim ter o senhor aqui, para todos os nossos telenautas que estão conosco aqui no canal Falando de Verdade, e vão se achegar muito mais pessoas, porque esse assunto é um assunto que, assim, que engloba muita gente, né? Muitas famílias. E aí, né, eu já começo pedindo ao senhor que se apresente para os nossos telenautas com esse vasto currículo aí, que é de invejar, mas que com certeza foi muita dedicação para chegar até aqui. Contigo, as lentes do canal Falando de Verdade. Então, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, mas eu me chamo Sid Clay Barbalho, tá? Eu sou uma pessoa que trabalho com autismo já há quase 30 anos, e nessa jornada de quase 30 anos eu me tornei pesquisador da área, eu sou especialista em autismo, pesquisador, e tenho várias especializações, tá? A maioria voltada para o mundo dos autistas. Eu vou começar pela especialização do cannabis medicinal, tá? Que é muito recente hoje, tá? Muitas mães, muitas pessoas falam sobre esse assunto, sobre o cannabis, e existe um tabu muito grande ainda que precisa ser quebrado, tá? E principalmente dentro da parte religiosa, que é bom, né, para ter um podcast só sobre o cannabis medicinal. Vamos fazer. Sou especialista em ABA, tá? Hoje supervisor em ABA. Sou psicomotrista, neuropsicopedagogo, psicanalista, neurocientista,
especialista em saúde mental, gerontologia, tenho mestrado em educação especial e tenho mais 18 especialização, tá? A maioria voltada para o autismo. E o meu trabalho hoje eu estou morando em Macaé, recentemente, estou fazendo toda a região dos lagos, tá? E estou lutando para continuar expandindo, né, e desenvolvendo, principalmente o projeto nosso, tá? Estamos voltados a passar muito conhecimento para as mamães, para que as mamães venham a tratar dos seus filhos, principalmente mamães que não têm condições financeiras. E falando sobre o que você falou agora, que o autismo ele é mais para no sexo masculino. Isso aí também não é verdade, tá? O autismo ele pode ser tanto mulher como homem, depende aí de uma genética, né? Ou seja, entre o homem e a mulher, tá? Quem vencer na dominância da genética, se o espectro do autismo tiver no pai, vai toda a geração ali, ou homem ou mulher, ser autista. Se tiver na mãe, é a mesma coisa. Então, não existe uma ordem, tá? Depende da linhagem genética daquela família, que pode ser tanto homem como mulher. Exemplo, minha casa, tá? Minha mãe e meu pai, os dois geraram só homens, né, na minha família. Então, se fosse uma família de autista, ia ter a predominância de homens. Se fosse, né, exemplo, eu tenho um irmão que ele teve só filhas mulheres. Então, se ele fosse autista, a geração dele ia ser só de mulher. Então, não existe isso, que a predominância é mais no homem do que na mulher. Não existe. É mais pela genética. Se o espectro tiver naquele indivíduo, toda a genética dele, toda a linhagem dele vai ser autista. E aí, depois dessa explanação aí a respeito do que nosso professor está falando aqui, é um dado que eu trouxe aqui no início para vocês verem a quantidade de desinformação que nós também temos na internet até hoje, né, professor? Que nem todas as coisas que estão colocadas lá são coisas que realmente são verdade. São verdade, conferem, não é isso? Isso. E eu já começo com uma pergunta que é assim polêmica, é uma quebra de tabu. O autismo, ele é uma doença? Então, na verdade, o autismo, né, durante muitos anos, né, conforme o Renatinho citou até o histórico, durante muitos anos o autismo era considerado até doença, né, que se chamava síndrome do autismo. Depois foi, né, tendo suas modificações e tal. Hoje, o autismo é considerado doença? Não. Tá? O que é, então? É uma condição genética. Exemplo, para vocês entenderem o que é uma condição genética. Tá? A minha calvície aqui, essa calvície minha, é uma condição genética. Por que eu digo que a minha calvície é uma condição genética? Porque todos os meus irmãos, eles são calvos. Todos os meus tios, parte de mãe, são calvos. O meu avô, parte de pai, era calvo. Meu pai era calvo. Meu bisavô era calvo. E pela foto, meu tataravô falecido no caixão lá, que deu para ver pela foto, era calvo. Então, é uma condição genética. Só que no autismo é conforme essa calvície. É uma condição genética, hereditária, direta. Ou seja, não pula geração nenhuma. Que tem pessoas que entendem, pensam, até médicos, que o autismo pode pular alguma geração, mas não pula. Tá? Um pai autista vai gerar um filho autista, ou uma mãe autista vai gerar um filho autista. Se em casa tiver 10 filhos, os 10 filhos serão autistas. Ah, mas o médico disse que só 2 dele eram autistas. Então, não é, tá? Se tiver 10 filhos, todos os 10 são autistas, mesmo que seja não aparente, ou seja, que não demonstre os traços de autismo. Mas quem é especialista encontra, tá, o prejuízo, mesmo que não é igual ao outro. Por quê? Né? Pela minha experiência. Se a mãe tem 2 filhos autistas dentro de uma casa, os 2, um é diferente do outro. E os 2 são autistas. Tá? E a manifestação do espectro é totalmente diferente um do outro, mesmo sendo irmãos. Isso já se encaixa aqui, até numa pergunta que eu preparei para o senhor está falando uma coisa importantíssima, que é para a gente poder entender, quem está aí do outro lado da tela também entender isso, muitos dos pais e mães que estão nos assistindo hoje,
é o seguinte, o transtorno ele não tem características específicas, não é aquela coisa que de um é a mesma coisa para o outro e assim vai. Não, é isso que o senhor está querendo dizer, né? Isso. Aí o que é que acontece com as características, né? Que nós, por muitas vezes, chamamos de traços ou sintomas. Para laudar hoje uma criança com espectro do autismo, ele precisa estar enquadrado em 4 sintomas, ou características. Só que eu, durante essa jornada de quase 30 anos, eu cataloguei 354 traços. Então, tem autista que ele não se encaixa nos 4 e tem outros. Tá? E se eu continuasse catalogando, ia embora, porque cada criança autista é diferente uma da outra. Não existe. E adultos também, né? Quando a gente fala de autismo, né? Tem muita gente que só fala criança, mas autismo, ele é adulto. Exemplo, recentemente eu fiz uma avaliação de uma senhora de 89 anos. Tá? Ela era autista, ela amou, ainda, né, tendo a sua mente tranquila, ela amou porque ela achava que ela era louca. Né? E na verdade, isso acontece com muitas famílias. Eu tenho uma avó que é louquinha, doidinha da cabeça. Mas essa avó pode ser uma avó que seja autista, porque geralmente os loucos, que nós chamamos de esquizofrênico, ele é completamente diferente de um autista. Mas por muitos anos eles ficaram sendo comparados como iguais. Diagnosticado com o mesmo problema. E muitos médicos deram um diagnóstico de esquizofrenia, mas o indivíduo não era esquizofrênico, era literalmente um autista. Inclusive, eu fiz um estágio há muitos anos atrás, na época ainda dos manicômios, né? E cheguei aí em um manicômio lá em Nova Iguaçu, e nesse manicômio, 70% das pessoas que estavam internadas lá como louco, pela minha visão da época, 70% das pessoas lá eram autistas e não esquizofrênicos. Meu Deus. Quer dizer, a falta da informação, do conhecimento, né? Era assim, era um espectro que estava chegando e a população não estava preparada para isso, e aí internava. Tinha um distúrbio interno, vamos internar, né? Não é isso? Mais ou menos isso? Aí entra outra pergunta aqui interessante, né? Crianças com autismo, elas são mais imperativas, elas são mais desenvolvidas mentalmente, assim, como é que eu poderia dizer? Dentro dos graus, uma é mais inteligente do que a outra, é mais imperativa, enfim. Então, aí na verdade grau não existe mais, né? Não existe, né? Hoje nós utilizamos níveis de suporte, né? 1, 2 e 3. Mas na verdade existe até, né, conforme a gente fala que o próprio nome diz, né, espectro. Espectro é um feixe de luz que começa com intensidade de um lado e termina com outra intensidade. Aí, a variação desse espectro, cada espaço dele até chegar ao final, é um tipo de indivíduo, ou seja, ele não é igual, ele nunca vai ser igual. Então, é muito difícil, né, até o tratamento, né, no caso, quando a gente trata, né, de um autista, a gente prepara primeiro um plano de tratamento individualizado. Porque, por muitas vezes, exemplo, muitas clínicas que a gente visita, ou é contratado para fazer um alinhamento nessas clínicas, a gente vê que o tratamento da clínica é um tratamento ordeiro, ou seja, trata todos os autistas iguais. Nossa. E não pode. Tem que criar um plano de tratamento individualizado para cada um deles. Então, na verdade, eles são completamente diferentes, né? E precisamos de tratar esse indivíduo. Agora, na questão da hiperatividade, existe muitas pessoas hoje que recebem laudo de TDAH, que isso é uma coisa que até vai despertar muitos curiosos, porque dentro das minhas pesquisas, eu não encontrei ainda uma pessoa que tenha um diagnóstico de TDAH que não seja autista. Por quê? Isso é para mim, Isso ainda não está ainda dentro lá da OMS e nenhum órgão. Para mim, nas minhas pesquisas, todo TDAH é autista. Ou seja, o que é TDAH? Ou seja, é uma criança que tem, né, um transtorno de déficit de atenção. Aí pode vir com hiperatividade ou não. Aí, no caso de alguns autistas, ele é hiperativo e outros não. Aí,
Porque os autistas, parte deles tem muita hiperatividade. Porque o autismo é um pouco parecido com o imã, né? Então, o tempo todo ele está atraindo, tá? Os transtornos, as patologias que ficam circulando ele. Aí, faz de conta que o autismo é um imã e todas as patologias, ou transtorno, ou distúrbio, seja ferro. Então, o tempo todo fica querendo grudar em uma pessoa que tem um espectro do autismo. O nosso trabalho como terapeuta, como especialista em autismo, e os psicólogos, médicos, os terapeutas em geral, o trabalho dele é afastar todas as comorbidades que ficam o tempo todo querendo colar no autista. E uma delas que cola é o TDAH, é o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. E para mim também, tá? Crianças comuns não têm condições de ter TOD. Quem tem TOD ou TDAH são os autistas. Quer dizer, é um dado que, assim, mediante a tua experiência, tu pode observar isso no decorrer desse tempo. Isso, e muito especialista nem tá aí, né? Ele segue a ordem do ensino comum. Eu já sigo a quantidade de atendimento que eu fiz. Exemplo, eu sou a única pessoa no Brasil que atendeu mais de 24 mil pessoas. Meu Deus. Ninguém com espectro do autismo. Nenhum especialista hoje no Brasil já recebeu, teve nessa condição de tratar e de atender uma quantidade muito alta de autistas. Quer dizer, então é uma realidade, a gente pode entender, sabe, que é uma realidade muito mais presente nos dias de hoje do que a gente possa imaginar, né? Porque a gente escuta falar autismo. Ah, mas é um ali, outro ali. Não. A gente pode ter vários autistas, realmente, mas uns com a questão mais elevada, tal, e outros não, que a gente nem descobre. A gente tem casos de pessoas adultas que vêm descobrir, como foi a senhora, né, depois de adulta. Né? Danilo Gentili, né? O Danilo. Então, aí, na verdade, assim, eu vejo assim, tá? Que muitas pessoas não sabem disso. Que o transtorno, ele do espectro do autismo, ele sempre existiu, desde que o mundo é mundo, tá? Nós observamos até mesmo nas passagens bíblicas, tá? Muitos anos atrás, exemplo. Quem conhece de Bíblia aí, já pode ter visto ou escutado algum pregador ou pastor falar sobre aquela mensagem que Nabucodonosor, ele invadiu pela segunda vez, tá? Jerusalém. E levou cativo consigo, tá, 4 jovens sábios de alta habilidade. E, na verdade, não existe, fora do espectro do autismo, alta habilidade, a não ser no autismo. Ou seja, aí a gente observa os nomes dele aí, né? Que foram mudados, né, para Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Ou seja, eram 4 sábios de alta habilidade. O que é alta habilidade? Exemplo. Faz de conta que, assim, eu tenho vários casos, né? Eu tenho um caso de crianças com 6 aninhos, mas que fazem desenho desde 1 aninho, desenho perfeito. Nenhuma criança tem condições de fazer desenho perfeito com 2 anos. Nem com 3, nem com 4, nem com 5. Essa criança, desde 1 aninho, faz desenho perfeito até o dia de hoje, 6 aninhos. É autista de alta habilidade. Ou seja, ninguém ensinou, não fez curso, não viu pela televisão, não viu nada. E o desenho que faz é de mente fotográfica. Ou seja, ela bate os olhos numa imagem, depois ela sai daquele espaço, daquele local, e vai para o quarto e faz o desenho perfeito. Isso é uma alta habilidade. E está dentro até de um tema que eu coloquei aqui para a gente conversar a respeito, essa questão do QI, né? Se o autismo realmente interfere no QI, né, da criança. É o que você está acabando de falar, né? Tem uns que tem um QI extremamente elevado. Então, ali a questão de QI, né, que é o coeficiente da inteligência, né, que é uma forma de medida para medir a nossa inteligência, tá? O QI dos autistas, que as pessoas, tem pessoas que não, os autistas têm um QI elevado, mas na verdade é um grupo pequeno. Tá? Se todos tivessem alta habilidade seria ótimo para a gente, mas não tem. Tem muitos deles que têm DI, tá? que é o déficit de inteligência, ou seja, ele
a parte intelectual dele é comprometida. Ele não desenvolve naquela área, né? E tem outros que não conseguem nem pegar um celular na mão e digitar, não conseguem nada. Então, na verdade, a alta inteligência ou alta habilidade, qualquer coisa que mexa com QI elevado, não significa que a pessoa é autista. Tá? Claro que a maioria das pessoas de alta habilidade, ela está dentro do espectro. Principalmente aqueles antigos síndrome de Asperger, que foi mudado, tá? Hoje já não se fala mais em síndrome de Asperger. Hoje o termo é autismo, tá? É autista. Então, exemplo, Elon Musk, tá? Um homem que tem alta habilidade, ele está dentro do espectro, ele é um autista. O Bill Gates, ele é o CEO da Microsoft, ele é um homem autista de alta habilidade, né? Esse Mark Zuckerberg. Isso, Zuckerberg, né? O proprietário, né, do Meta, ele é um autista de alta habilidade, tá? Então, não significa que todos os autistas é um Elon Musk, não é. Tá? Você pode encontrar uma pedra preciosa aí entre 10 mil, 1 milhão de autistas para encontrar um Bill Gates entre eles. Então, é também um tabu que muitos dizem, não, mas é autista, tu vai ganhar dinheiro, vai crescer com teu filho. Esquece isso, tá? Se teu filho tiver alta habilidade, show de bola, tem que botar um especialista que entenda e que trabalhe a alta habilidade dele. Agora, tem pessoas que confundem também, Renatinho, a parte de alta habilidade com hiperfoco, tá? Porque parte dos autistas, nós não temos porcentagem, tem muitos especialistas que jogam porcentagem, mas não existe porcentagem para isso. Tem muitos autistas que têm hiperfoco. O hiperfoco dela, exemplo, se o hiperfoco dela for consertar celular, ela vai ser a melhor pessoa em conserto de celular. Se ela tiver hiperfoco no curso de medicina, ele vai se tornar o melhor médico. Não vai ter médico naquela localidade, naquele espaço, melhor do que ele. Porque o autista usa o hiperfoco. Então, nós como especialistas, temos até como pegar uma criança que tem um hiperfoco em jogos e fazer. Eu, no caso, tenho. Eu não sei outros especialistas, mas eu tenho como fazer uma transferência de hiperfoco. Se o hiperfoco dele for Flamengo, eu tenho como tirar o hiperfoco dele do Flamengo. Eu sei que você não quer levar para o Vasco, tá? Tem condições de fazer isso? Tem. Então, uma mãe ali que sofre com o filho, que o hiperfoco dele é ficar no quarto só jogando, mas não ganha dinheiro com aquilo, e ela quer outra coisa, tem como a gente fazer um tratamento, uma terapia, e tirar o hiperfoco dele daquela situação que ele está vivendo e levar para uma medicina. Tem como fazer isso. Entendeu? Claro que cada caso é um caso diferente e vai gastar tempo e recurso financeiro para poder ficar fazendo a terapia direta com ele para transferir o hiperfoco dele. Isso aí tem condições. Isso aí, gente. Professor Sid Clay, cara, é um poço de conhecimento que nós estamos tendo a oportunidade de ter hoje aqui no canal Falando de Verdade. Cara, nesse assunto assim que é muito, mas muito gostoso a gente conversar, da gente entender, sabe? De quebrar certos paradigmas, certos estigmas, a gente, sabe, poder entender a diferença, né, na questão da visualização da criança com espectro autista, do adulto com espectro autista. É isso que nós estamos aprendendo aqui hoje. E aí, dentro desse tema, desse assunto que você falou agora do autofoco, né? Hiperfoco, né? Eu até estou assistindo uma série na TV Brasil, né, que é assim, é Um Milagre, né? É uma série, se eu não me engano, de um país árabe aí, eu só não sei qual é o país agora, mas é dentro de um hospital e é um médico com autismo. Já. Entendeu? E ele imita muito aquela questão do The Good Doctor, mas não é. Mas assim, o garoto, o ator que está fazendo o papel, e aí eles estão com uma direção muito boa, vem de conta tudo isso que você está falando. Ele, muitas das vezes, ele vê um paciente ali, aí ele altera o foco dele, ele fica com aquela visão concentrada, e aí a própria série retrata isso, ele tendo todas as visões de apostila, de livros que ele viu, ele tem a memória fotográfica daquilo tudo, para poder resolver a situação. Quer dizer, é o tal do hiperfoco que... a gente chama, assim, esse caso aí, a gente chama de mente fragmentada, né? Exemplo, o Renato, não sei ainda se é autista ou não,
Né? Mais exemplo, se o Renato for uma pessoa comum fora do espectro, a tua memória é uma memória associativa. Ou seja, para você lembrar de algo, a tua mente ela associa. Exemplo, para tu lembrar do Orlando Gonzaga, né? Orlando Gonzaga. Aí você pode fazer uma associação do nome Gonzaga com Luiz Gonzaga. Isso. Aí a tua mente vai e cria ali uma sinapse, né? E faz uma ancoragem no nome do Luiz Gonzaga, que já está há mais tempo. Aí quando você quiser lembrar do Orlando, aí você lembra primeiro do Gonzaga. Aí a tua mente na hora se organiza para fazer a lembrança e para arquivar esse fato. No caso do autismo, né, ele já usa uma forma diferente. Ele bate a foto do Orlando, bota o nome Orlando Gonzaga na foto na mente e nunca mais esquece na vida. E quando ele quiser arquivar, buscar, se ele vir a face do Orlando, ele já vai lembrar que é Orlando Gonzaga. E nos estudos, ele vai ler um livro como? Ele vai gravar, literalmente, memória fotográfica, batendo foto de cada página. E por isso que quando ele for médico, né, conforme essa sessão, ele vai, na hora, buscar aquele assunto falando sobre os rins, sobre o coração, sobre o pulmão, sobre a própria traqueia, e ele vai ver ali os detalhes dos livros na mente e vai chegar a uma conclusão para fazer uma cirurgia, seja o que for, mas buscando arquivos, tá, de forma fragmentada, não associativa. Então é mais rápido, é mais fácil do que a forma que a gente utiliza fazendo associação. Até para estudar, né? Ou seja, para eles ele vai só batendo foto, ele pega a Bíblia toda, vamos supor, um livro, ele vai só batendo foto de cada página e pode perguntar o que quiser para ele. Para a gente, não. Para a gente precisa de alegorias, precisa de lembrar o sermão, ele tem suas formas, né? E a mente humana vai só arquivando, né, isso tudo para fazer associação. No caso de autista, não precisa disso. Só ele vai dizer, ó, lá no livro tal, tá escrito isso, e vai dar ponto, vírgula e tudo. A gente não, a gente já não tem essa condição. Mas vale ressaltar que não são todos, é um número pequeno, é isso. Porque há muitas mães que estão nos assistindo, pais também, não acham que a criança já vai crescer dessa forma. Não. É um número pequeno. E as crianças que têm dificuldade, aí entram nossas terapias, né, entre os profissionais, tá, que nós chamamos de equipe multidisciplinar. Aí tá entre eles, tá, um especialista como eu, com várias especializações, mas dentro de uma clínica para reabilitação de um autista, precisa ter lá o especialista em autismo, precisa ter lá o psicomotrista, que vai trabalhar a coordenação motora, tá, tanto grossa como fina, vai estar lá o psicólogo, vai estar lá um neuropediatra, vai entrar lá a fonoaudióloga, vai entrar lá a terapeuta ocupacional, o terapeuta musical, né? Ou seja, o fisioterapeuta, entra a equipe toda, tá? Que é uma equipe multidisciplinar, cada um no seu quadrado, mas todos eles alinhados, tocando a mesma música, que é o tratamento individualizado de cada um. Engraçado não, assim, doído, eu vou usar essa palavra doído, gente, mas vocês podem entender da forma que vocês bem quiserem, a gente escutar nessa gama de profissionais que o professor está nos falando aqui, que é necessário para tratar uma criança dessa forma, e a gente olhar o que o poder público hoje em dia oferece, entendeu? A gente saber do que o poder público hoje em dia oferece, sabe? É uma realidade, eu estou tocando sempre nessa palavra aqui em nossa entrevista, nossa conversa, mas a gente sabe que essa realidade ainda está escondida ali por eles debaixo de um tapete, vamos colocar assim, porque gera os custos, né? Todos esses profissionais, todas essas clínicas, todo esse tratamento gera um custo muito que alto. O poder público, que os governantes, sejam prefeitos, governadores, presidente, enfim, não estão querendo ter nesse momento, estão achando que não, vamos empurrando, vamos jogando mais para frente um pouquinho, e lá na frente, quando não tiver mais jeito, a gente vai criar alguma coisa. E não é, né? Não é.
O senhor está me falando aqui de uma gama de profissionais que muitas das vezes estão aí formados, entendeu? Mas que não tem onde colocar em prática suas atividades porque o poder público não abre essas portas para isso aí. E um tratamento particular hoje é barato? Não, o tratamento hoje particular, tá, ele está sendo muito caro. Tá? Para vocês terem uma ideia, o custo de uma clínica particular de uma forma integral para a criança, ou seja, para passar o dia todo, hoje está em torno de 30, 35 mil por criança. Meu Deus. Né? Eu estou aqui com o Orlando Gonzaga, né? A gente está aí lutando por todo o Rio de Janeiro, fazendo projetos para que os governantes venham aceitar esses projetos. Exemplo, né? Os projetos das clínicas, o projeto que a gente tem muito interesse é que a mãe se torne um auxiliar terapeuta, para a própria mãe estar auxiliando o seu filho em casa. E estamos lutando aí, junto com o Orlando Gonzaga, com outras pessoas, para que a gente possa criar, tá, essa condição de estar treinando, dando curso, dando suporte, porque tem muitos lugares que dá curso aí online muito rápido, mas a mamãe não vai aprender nada. E o bom é ter suporte. Ela ligou, meu filho está nessa condição, o que é que eu faço? Ou seja, um suporte. Ótimo. E nessa condição, eu acredito que vai amenizar um pouco, não vai resolver a questão, mas vai amenizar um pouco, porque, exemplo, uma das demandas das mamães, principalmente com o nível de suporte 3, é que ela não tem força, não tem condições, por muitas vezes até elas mesmas, ela pratica o suicídio, a mamãe, né? Que ela não suporta tanta pressão, porque tem mães aí que estão apanhando dos filhos, não pode algemar, não pode amarrar essa criança, tá? Que é proibido isso, e não pode conter essa criança. Aí o que acontece? Ela termina batendo na mãe, essa criança vai crescer 1 hora, tá? E se a mãe ela tiver habilidades, conhecimento para saber tirar uma criança, um jovem desse da crise, resolve assim uns 50% dos problemas maiores da mamãe. Então, com conhecimento, ela vai conseguir tirar uma criança da crise que ela está enfrentando, porque, Renatinho, por muitas vezes a crise é uma coisa simples. Exemplo, um ventilador de casa, principalmente de pessoas que não têm condições financeiras. Um ventilador, ele está com rolamento, com problema, fazendo barulho. Aquilo ali, o autista, por muitas vezes, uma criança com espectro do autismo, ela não sabe falar para a mamãe que o barulho do ventilador está incomodando ela. E ela tem hipersensibilidade auditiva. Aí, um liquidificador que é ligado na casa do vizinho, um secador de cabelo que a vizinha o tempo todo fica utilizando. Tem 3 pessoas utilizando, né, durante a jornada do dia, um secador de cabelo. O secador de cabelo, por muitas vezes, tem um autista lá que, não são todos, tá? Ele entra em crise por causa do secador de cabelo da vizinha. Um liquidificador, uma furadeira, seja o que for. Às vezes pode ser um barulho pequeno, simples, mas ele tem hipersensibilidade auditiva, ou seja, um pouco comparado aos animais, né, que escutam as coisas em baixa frequência. Mas em baixa frequência não incomoda a gente, pessoas comuns. Mas pessoas com espectro do autismo, ela pode se incomodar muito com barulho simples. Que às vezes pode ser uma gotinha de uma torneira aberta, pode ser o trem que está passando distante, um veículo, né, que a pessoa mora uns 500 metros da estrada principal de uma BR, aí o barulho dos carros, ele pode entrar em crise. Então, são vários fatores, situações. Exemplo, eu vou citar um caso que aconteceu numa escola particular. Eu fui contratado para que uma criança entrava em crise na sala de aula, tá? E eu tinha feito já essa escola, tinha dado curso geral na escola particular, treinando os professores, treinei os funcionários, todo o secretariado, diretor, supervisor, adjunto, todo mundo da escola foi treinada, os alunos foram treinados e os pais dos alunos foram treinados. Então a escola se tornou muito inclusiva. Ótimo. Trocou todos os ar-condicionados que antes eram comuns, passou a ser ar-condicionados eletrônicos para diminuir o barulho, né? Ou seja, vedou todas as salas para tirar literalmente qualquer tipo de barulho. E a criança e a turma inteira sabia que na sala tinha autista. Eles começaram a falar mais baixo, tal.
houve uma inclusão total. A questão de perfumes que incomodava muitos foi resolvida também, porque ele tem também, assim, quando a gente fala essas situações todas, a gente está falando de partes sensoriais do corpo, que são diversas. Pode ser na questão auditiva, tato, olhar, pode ser um monte de coisa, e também do olfato. Aí, nesse caso desse pré-adolescente, o que incomodava ele, eu fiquei 15 dias para descobrir, para vocês terem uma ideia, 15 dias. Mas depois que eu descobri, eu falei, agora eu vou fazer o teste. Fiz o teste e deu certo. Ele se incomodava com o cheiro de uma árvore que ficava ao lado de fora. E o que aconteceu? 15 dias depois que eu descobri isso, eu fiz um teste com a direção, pedi a direção para trocar as salas. Quando eu troquei as salas, o garoto parou de ter crise. Era o cheiro da árvore que incomodava o garoto. Foi trocado, resolveu o problema. Então, essas questões mínimas, que a gente às vezes pensa que é uma coisa muito grande, vai ter que gastar muito dinheiro para uma criança sair de uma crise, eu só fiz a troca de sala. Resolveu a crise do garoto na sala de aula. Ele passou a ser um garoto que passou a ser inclusivo, também, participativo com a sala. O que incomodava ele era o cheiro. Ele não conseguia ter concentração, não conseguia se interar com a aula devido ao cheiro que tinha dessa árvore. E aqui eu faço um contraponto, né, para isso que nós estamos conversando aqui agora, né? Foi o que o professor falou bem no início da nossa conversa aqui, a questão do tratamento ordeiro. Vocês estão entendendo até aqui do que nós estamos falando, que o professor está falando? Que todo autista tem que ser tratado de forma individual, sabe? Porque o que é uma questão de problema para um, que vai tirar do foco, não é para o outro, sabe? E o que as escolas, vamos chegar nessa pergunta no finalzinho aqui, professor, depois, um pouquinho mais depois, mas eu já vou tocar nesse assunto aqui, essa questão das escolas. O senhor está citando a questão de uma escola aqui que te contratou, mas que o senhor conseguiu resolver o problema. Mas é uma escola entre milhares, né, que nós temos, principalmente na rede pública de ensino. Tá? Eu tive o CEP aqui conversando comigo, que é o Sindicato dos Professores, aqui eu quero mandar um forte abraço aí para todos os meus amigos lá do CEP, e eles citando esse problema da questão dos mediadores, né, dos auxiliares para o autismo, que os governantes, atenção senhores prefeitos, tá? Mais uma vez eu bato na mesa, né, chamo a atenção aqui, vamos ter respeito, é um pouquinho só de respeito, sabe? Pouquinho só que vocês fizerem na questão do respeito para essas crianças e outras crianças com outras, né, necessidades especiais, já vai ser muito para os pais e mães, tá? E aí, quando eu falo em pais e mães, a gente volta agora nesse assunto anterior. O senhor estava falando assim de preparar as mães para que as mães tenham, né, a fórmula correta, se é assim que eu posso falar, de cuidar dessa criança, se você precisa botar essa criança dentro de uma condução do ônibus e correr para uma clínica, entendeu? Sem ter essa necessidade. E aí me bateu assim uma questão de uma amiga, né? Que eu tenho uma amiga com a filhinha dela que tem autismo, morava aqui em Itaboraí, se mudou para o município vizinho, né, aqui em São Gonçalo, porque Itaboraí não estava tendo o suporte necessário, aí ela foi para São Gonçalo, estava um pouquinho só melhor, tá? E a gente conversando, e ela me tocou numa situação que aquilo me deixou assim, constrangido, como homem me deixou constrangido aquilo, sabe? Que o marido deixou ela. Só falou de mães que se suicidam, que não aguentam o peso, a carga que é cuidar de uma criança dessa natureza, mas ainda tem essa questão, né, do sujeito que também não aguenta, que é o companheiro que não aguenta, e abandona essa mulher, abandona essa mãe, cara. Eu tô rindo para não, sabe? E abandona essa mãe com... É dele o filho, a filha é dele, mas ele abandona porque ele também acha que é só fica, se vira, entendeu? Renato, tem uma questão com isso, né? Que é algo que até para psicólogos que trabalham essa área, muitos deles, e pessoas comuns também, né, a gente fica indignado, muito, né? Mas só que tem um fator muito, né, que é discutido, tá? Isso aí a gente entra até dentro da área da psicanálise, tá? Freud explica. Então, um dos fatores que muitas pessoas batem assim, muito nos homens é que quando tem uma criança que nasce
especial, né, e entre todos os PCDs, né, geralmente o homem abandona o lar. Mas tem vários fatores, mas o fator principal que poucas pessoas pesquisam e lutam, né, a primeira coisa que a gente faz é meter o pau no homem. E as mulheres chamam de cafajeste, a sociedade, mas o homem, ele tem a mente diferente da mulher, completamente diferente, tá? Na verdade, o homem se apega à esposa, que a gente fala na psicanálise, como substituta da mãe, tá? Um amor, tá? Entre homem e mulher, um bebê, ele quando está no colo da mãe, ele já tem um amor pela mãe como um objeto de desejo. E o que acontece? Ele cresce e vai saber que aquela pessoa que ele está sugando, mamando, é a mãe dele. Aí existem vários fatores psicológicos que vai organizar ele. Mas dentro do seu subconsciente, ele vai estar sempre buscando a mãe. Então, quando ele casa com a mulher, ele casa com a mulher buscando o amor pela mãe. Aí o que acontece? Nasce um autista, uma criança com espectro do autismo. Aí a mãe, ela não sabe fazer a divisão de amores. Não existe a diferença de amor. Existe amor, tá? Eros, que é o amor entre o homem e mulher. Existe o amor ágape, que é entre o homem e Deus. Existe o amor entre os irmãos, tá? Que é amor fraterno. Existe o amor paterno, entre filho e pai e tal. Isso. E existe o amor eros. Só que a mamãe, quando nasce o filho autista, a mamãe é guerreira, é lutadora, é batalhadora. Ela pega, junta todos os amores que tem e utiliza na criança. Aí o marido perde o espaço. Aí o inconsciente dele já começa a fazer a programação automática sem ele querer, da busca da mãe, da substituta. Aí aquela mamãe já não serve mais, porque não tem espaço para ele. Aí ele começa a buscar outra. Aí não é que ele seja cafajeste que ele tem que fazer isso. Mas, exemplo, alguns homens que está enquadrado, que a gente chama de superego, está enquadrado dentro de uma religião, seja ela qual for, tá? Ele tem lá uma disciplina, uma regra, que é o que fortalece o superego. Então essa pessoa que está com superego forte, ele não vai abandonar a criança, o lar e a casa, por causa do superego. Mas quem não tem superego vai obedecer ao inconsciente. E o inconsciente dele vai programar ele todo para ele se afastar da esposa, da família, porque ele precisa da substituta, que é a mãe que não tem mais, por causa da criança que nasceu. Aí a mulher também não sabe disso, não tem informação nenhuma, não sabe que o homem, a mente dele é dessa forma, ele é um cafajeste, não presta, vou processar ele, vai ter que pagar pensão, e o tempo todo fica martelando em cima dele, mas não sabe que dentro disso existe um mundo psicológico, tá, com todas as suas artimanhas, que a gente chama por muitas vezes de mecanismo de defesa, que a própria mente utiliza. Exemplo, ô Renatinho, coisa interessante, tá, que eu faço sempre essa pergunta para as pessoas. Nós somos guiados pelo nosso consciente ou pelo nosso inconsciente. Tá? O que é o consciente? O consciente é o momento presente agora. Esse momento nosso agora é consciente. Quando você acorda de manhã, você está no momento consciente. Mas quando você vai dirigir, feito o Orlando, tá, que dirige muito bem, quando você vai dirigir, você já não vai utilizar mais o teu consciente, porque já está arquivado, já está gravado. Então vai utilizar o quê? O inconsciente. Então o que faz o Orlando dirigir, olhar as placas muito rápido, conversar, pegar o celular, ligar, fazer acontecer, é o inconsciente. O que é o consciente? O consciente é o que a gente está hoje dialogando, dividindo conhecimento, você aprendendo. Aí o que for interessante, o teu inconsciente vai gravar. E o que não for interessante, ele vai jogar fora. Aí ele tem condição de jogar fora? Tem. Ele vai jogando fora, que a gente chama, que é um mecanismo de defesa também, tá? Que através dos sonhos nós damos descarga de coisas que passamos durante o nosso dia captando pelo consciente, muitas informações, ouvindo muita coisa passou,
Aí ele vai criar uma situação num sonho, que por muitas vezes tem gente que nem lembra, tá? Verdade. E é dado descarga e jogado fora todas aquelas informações. Por quê? Porque a mente humana, tem pessoas que pensam que a nossa mente humana é limitada. Ela tem um espaço gigante para armazenar tudo, e não tem. Por isso que se utiliza na mente o mecanismo de defesa para jogar fora tudo aquilo que que não vai ser aproveitado. Tem coisas que não vai ser utilizado, ele joga fora, para que a nossa mente fique tranquila, tá? Só aquilo que a gente se interessou por muitas vezes, ou que o inconsciente próprio acha que é muito legal para a gente, ele guarda, tá? E fica armazenado. Aí isso aí, por isso que existe essa situação entre o homem que abandona o lar. Ele mesmo não sabe o motivo, tá? Porque por muitas vezes, muitos homens aí, até mesmo se automutila, tá? Não de forma física, mas traz uma mutilação psicológica dentro dele, que ele mesmo ele começa a se culpar de algo que ele próprio fez, mas que na verdade é a própria mente dele, tá? O inconsciente, que não quer ficar sem a mãe, substituto. Eu posso te confessar uma coisa? Pode. Há 5 minutos atrás eu tinha esse pensamento, agora eu não tenho mais. Por isso que o conhecimento é bom. Gente, o conhecimento é bom por causa disso. Então, entra a questão psicológica do tratamento, entra aquela questão psicológica de preparar as mães, né? Que é esse projeto que vocês estão tendo, você e o Orlando, né? Que eu quero fazer parte desse projeto também. Se Deus quiser. Sabe, para a gente preparar essas mães e, consecutivamente, quem sabe a gente preparar a família, né? Porque com certeza, é o principal. Esse tratamento começa assim, interno, entendeu? Dentro da própria família. Então, eu tinha essa visão agora, 5 minutos atrás, me esclareceu, creio que tem esclarecido você também, que está aí do outro lado, para não tirar essa pedra, que a gente, questão inconsciente. Verdade. Questão inconsciente, a gente fica naquela, como provedor da casa, pai que eu sou, pai que você é, que o Orlando é, a gente fica naquela, pô, mas que é isso? Porque o camarada fugiu desse compromisso, e não é, muitas das vezes é isso aí que você acabou de falar, Isso, muitas vezes, na maioria é isso aí que você acabou de falar. Meus amigos, vocês estão gostando aí desse bate-papo? Olha, tá sensacional. É o canal Falando de Verdade, sempre procurando trazer para vocês aqui pessoas assim maravilhosas, como o professor Sid Clay, tá? Nosso amigo Orlando tá aqui nos bastidores, o Beto tá aqui nos bastidores com a gente, sabe, a minha equipe. Enfim, trazer pessoas que tragam aqui conteúdo no canal Falando de Verdade. Nosso canal ainda é pequenininho, mas chama mais pessoas para se juntar a gente aí, crescer. Olha, comenta, deixa a tua pergunta aqui embaixo, tá? Vai aqui embaixo, deixa a sua pergunta, tá? Se você tinha alguma pergunta para fazer ao professor, deixa aqui embaixo. Já de cara eu já digo que a gente vai ter um próximo, tá? Próxima entrevista. E aí eu trago as perguntas que vocês deixarem aqui embaixo. Se inscreve no canal para dar aquela forcinha, deixa o teu joinha, porque aí o algoritmo do YouTube vai entender, né, que esse vídeo é relevante, vai entregar para mais pessoas, porque cada joinha que você deixa, né, o YouTube entrega para mais 5 pessoas. E aí você não vai ficar com esse conhecimento só para você. Tá, beleza? Então vamos nessa, comenta, compartilha e vamos juntos, porque tem mais, né? Tem mais perguntas aqui para o nosso professor Sid Clay. Bem, nós já falamos aí vários assuntos importantes. Um que eu estava querendo te perguntar aqui, uma pergunta importantíssima, essa questão da interação social, né, da criança, seja já do adolescente, do garoto, da garota, ajuda na melhoria dos sintomas? Então, na verdade, o que acontece? O nosso trabalho, principalmente o trabalho escolar, é que parte deles que tem problema com a socialização, né, porque por muitas vezes tem uma parte assim, eu não posso botar porcentagem porque não existe porcentagem para esse assunto, mas uma quantidade um pouco grande, né, assim, razoável entre eles, tá a parte da socialização, porque um grupo, eles não gostam do contato humano. Eles preferem, por muitas vezes, quando chega a fase adulta, se tornar um médico veterinário para tratar de animais, para não ter muito contato humano, porque eles não são muito sociáveis, não são todos. Então, um trabalho que a gente faz nas escolas, para que haja uma interação, é exclusivamente para isso. Tem condições de haver terapias para trazer socialização, para ele se tornar mais sociável? Sim. Que é o nosso trabalho. Que reverte, tá? reverte isso. Não é que reverte, faz com que eles venham assumir
tá? Pelas terapias, pelos tratamentos, eles venham se tornar mais sociáveis. Exemplo, quando a gente falou sobre o Elon Musk, não sei se vocês já observaram, ele brinca com todo mundo, ele dá palestra, ele interage bastante, mas se você vê o histórico dele, para que acontecesse isso hoje, ele teve que fazer treinamento, porque uma coisa tão simples de se tornar amigos, estar perto de pessoas, ter uma boa comunicação, é uma coisa que pra gente que está fora do espectro é uma coisa comum. Mas para eles tem que fazer por muitas vezes um curso, uma faculdade para se socializar. E para a gente que é especialista, fazer com que isso aconteça é muito maior. Por exemplo, enquanto alguns gostam de estar entre amigos, viajar, se inteirar, estar em festa, encontros, igreja, eles gostam de estar no quarto trancado, fazendo o que o seu hiperfoco deseja. Então, trazer aquele jovem, tirar ele do quarto, fazer com que ele vá a um clube, a uma igreja, a uma diversão, é algo que precisa de tratamento também. Então, é da sua natureza, do seu espectro, a não socializar, que por muitas vezes, tá, foi tratado isso como um ato de psicopatia. Ele não tem sentimento, não. Ele não demonstra sentimento, é uma coisa que é diferente de um psicopata. O psicopata, ele não tem sentimento. Literalmente, é 100% sem sentimento na parte emocional dele. Enquanto uma criança que não é sociável, não significa que ele é uma pessoa que não tem emoções ou sentimento, não sabe demonstrar. Então a gente faz um trabalho imenso de terapias para que esse indivíduo venha expressar os seus sentimentos. Mas claro, para aqueles que gostam de respeitar, é só respeitar o indivíduo que não sabe demonstrar seu sentimento. Exemplo, eu conheço pessoas que, para dizer eu te amo para o esposo, às vezes demora 1 ano, 2 anos para dizer um eu te amo. Enquanto a pessoa comum diz por dia 5 vezes eu te amo, 10 vezes eu te amo, e o indivíduo com o espectro do autismo pode gastar 3 anos para dizer um eu te amo. Uma palavra simples, mas para ele é algo muito difícil. Que coisa, né, cara? Que coisa especial, né? Quer dizer, é uma parte da nossa sociedade hoje, né? Que nós temos que aprender a conviver. Isso. Não é só você cuidar dessa criança, cuidar dessas pessoas. Nós também temos que aprender a conviver que é a inclusão. E entender essa questão da inclusão, né? Que é muito importante e que eu acho assim, tudo que a gente puder fazer, seja sociedade civil, seja o governo, seja, enfim, empresas, para auxiliar, a gente tem que fazer, gente. A gente tem que descruzar os braços, tem que unir forças, unir as mãos e a gente junto, né? Porque o professor sozinho é o professor que atendeu hoje mais de 20, né, mil pessoas. Mas se o professor se juntar, o Renatinho não é especialista, não sabe, mas o Renatinho pode dar assim as mãos ao professor, chegar lá, pegar uma cadeira, botar no local, ajudar na sala. O Renatinho pode fazer isso, né? O nosso amigo, né? O Gonzaga também pode fazer isso, né? Então é juntar as forças, tá? Mas isso tudo com apoio do poder público. Atenção, poder público. Mais uma vez eu chamo a atenção. Sem vocês que estão com a faca e o queijo na mão, que têm o dinheiro dos impostos nas mãos, que têm a saúde nas mãos, nada do trabalho do professor, nem das outras organizações, avança. A gente tem que avançar e para avançar a gente depende de vocês, então vamos abrir a guarda, né? Na hora que chegar projetos na mesa de vocês, para que sejam avaliados e vocês apoiem esses projetos, vamos abrir a guarda. Não vamos jogar dentro da gaveta, não. Está na hora de enxergar essa parcela da sociedade, como outras parcelas da sociedade também, de forma associativa, né? De forma que está aí, é realidade. E a gente precisa tomar de conta. Não há mais como fechar os olhos para isso, tá? Não há mais como fechar os olhos. Tá? É uma atenção que eu chamo aqui, mediante a pessoas que a gente conhece, convive, que tem crianças aí. E aí, engraçado, professor, que assim, a gente falou de mães, o senhor estava falando da mãe, daquele amor de mãe.
de crianças que elas não gostam do toque, aquela coisa toda, mas engraçado que diverge uma situação. Com a mãe e com o pai, muitas das vezes, isso não acontece. Vai crescendo, vai tendo aquela questão do toque, ele não toca em mim, não posso dar um aperto de mão, um abraço, nem no senhor, nem ninguém. Mas já a mãe e o pai, eles aceitam isso. Por que se dá isso? É questão associativa já da criação mesmo, da maternidade? Na parte sensorial, né, quando a gente fala sobre autismo, a parte sensorial deles é muito... Assim, não são todos também, né? Eu não sei se você já observou isso, né, que quando começa lá atrás, em criança, né, 1 aninho, 2 aninhos, muitas crianças andam na ponta dos pés. Uhum. Não são todos os autistas que andam na ponta dos pés. Agora, por que ele anda na ponta dos pés? Porque embaixo dos pés, toda a parte sensorial deles é mais aguçada do que uma criança comum. Então, eles tentam se livrar, tá, da leitura que os pés ficam fazendo. Aí ele vai para a ponta dos pés. Aí a mãe não tem muito conhecimento, a criança continua sem tratamento e andando na ponta dos pés. Aí chega na fase de 13 anos, só vai dar jeito através de cirurgias. Por quê? Porque afeta o tendão de Aquiles. Aí tem que ser feito um corte, é feita uma cirurgia muito rápida para a criança de novo ter o contato com os pés. Mas aí, o que é que a gente ensina para as mamães? Coloca uma meia grossa com a criança ou já ensina a criança a ficar descalça numa praia, na areia, no mato, né? Ou seja, em pedras, para que ela venha ter o contato, claro, o tempo todo. Uma criança ela vai ficar fazendo leitura com as mãos. É um pouco parecido com o seguinte, exemplo. A nossa língua tem vários sensores. Aí, quando você bota algo muito azedo, né, o corpo todo já sente. Né? Tem gente que se arrepia todo, só com toque de algo azedo. Então, é leitura sensorial. Agora, imagina esse toque que você tem nos pés. Ou então, quando a pessoa te toca. É algo que, para eles, é como se estivesse agredindo. Exemplo, o tom de voz, para alguns deles, quando um pai que não tem conhecimento, fala muito alto com o filho, e o filho tem o espectro do autismo. O pai só falou alto. Para ele, é como se o pai tivesse dado uma coça nele, batido muito. Ou seja, ele sente isso na voz do pai, parte sensorial auditiva. Então, isso aflige a criança. Agora, tem locais, exemplo, igreja, né, que eu já presenciei isso. O pastor, sem conhecimento, viu a criança está desenvolvendo e não gosta de abraço, nem de toque, por causa da parte sensorial. Aí o pastor vai lá e pega a criança à força, não tem que se acostumar comigo. A criança entra em crise dentro da igreja com aquele abraço. Coisa simples, mas a criança já entra em crise. Uma crise de uma criança é algo que nunca mais, só com terapias, ela vai ficar com trauma o tempo todo, ao invés daquele pastor, aquela irmã, aquela pessoa ou local tá fazendo com que essa criança venha se acostumar com o toque, com o abraço, já pelo contrário, está atrapalhando. Ou seja, o toque nessa criança é uma agressão tanto física, por causa da parte sensorial, como também psicológica. Então, para que isso aconteça, nós temos a habilidade, o manejo de estar fazendo terapias com essa criança, se isso for muito incômodo, até organizar a parte sensorial dela com medicação. Exemplo, eu já tratei de crianças que vivia pelada. E se tornou adultos pelado, porque não consegue colocar uma roupa pela parte sensorial. Então, tudo tem manejo, tudo tem conhecimento e, conforme a gente falou no início, tem tratamento individualizado para o indivíduo, para que a gente chegue ao nível de... tem criança com espectro do autismo que nunca vai aceitar, vai crescer, vai virar adulto, mas nunca vai aceitar o toque. Exemplo, eu tive caso de meninas que casou recentemente, né, e não aceitou fazer relação sexual com o parceiro. Por quê? Porque achou que foi muito invadida. E até nessa área, se a pessoa tiver o espectro do autismo, é terrível. Se a pessoa, exemplo, eu tive caso de mamães que teve os seus filhos, ela é autista, e ela foi ter o seu filho, sofreu muito, porque
quando a gente fala do espectro do autismo, tudo na vida de um autista ou é de mais ou é de menos. Ou vai sentir muito ou não vai sentir nada. Até na questão de dores. Ou vai sentir muita dor exagerada ou não vai sentir dor nenhuma. Pode chegar até o ponto de ter até um infarto fulminante e uma cirurgia. Uma pessoa com espectro do autismo. E na formação da maternidade lá, toda a equipe multidisciplinar de uma maternidade tinha que ser preparada, ter aulas para se dar com muitas mamães autistas. Porque elas sofrem muito. Tem muitas mamães autistas que nunca mais na vida quer gerar um filho pela situação que passou dentro de uma maternidade. Que coisa, gente, que coisa fantástica isso. Olha, assim, eu falei para vocês no início dessa conversa que ia ser uma conversa, ia ser uma entrevista assim, esclarecedora demais. Assim, o professor está falando aqui abertamente, claramente, né, de uma realidade de tudo que acontece, né, para quem tem um espectro autista, para as famílias, né, que vivem, que convivem. E a gente também que não entendia de muita coisa, estamos aprendendo hoje, né? Enfim, assim, eu acredito que é um assunto muito vasto, né, professor? A gente vai fazer essa primeira entrevista já te convidando, né, para o segundo tópico aqui, que é a questão da cannabis, tratamento cannabis, né, que é importantíssimo. O senhor que é, né, pós-graduado na questão da sexualidade no autismo, você só acabou de comentar isso aqui agora. As pessoas falam assim, poxa, mas é autista, será que vai ter uma vida sexual, vai crescer, vai namorar, vai ter uma vida sexual? Cara, é assim, eu particularmente não tinha escutado falar nisso até o dia que nós conversamos, tivemos esse prazer de conversar, e de lá para cá eu pude fazer, né, algumas pesquisas, assistir seus vídeos, né? Inclusive vou deixar aqui, tá, os links das redes sociais do professor, para você ir lá no TikTok, muita entrevista legal dele lá, nas redes sociais dele, vocês seguirem também, tá, para aprenderem cada vez mais, tá bom? E aí a gente sabe que o assunto é vasto, é amplo, e que numa entrevista só não tem como a gente desenvolver tudo. Inclusive, rapidinho, Sim. Pegar um gancho, em março agora, né, Rolando, a gente fomos convidados para o terceiro Congresso Nacional de Autismo em Minas Gerais. Né? Na verdade, eles procuraram em todo o Brasil um especialista em autismo que fosse especialista na parte sexual também. Então, a minha pasta lá vai ser a sexualidade no autismo. E eles não encontraram nenhum especialista no Brasil, São Paulo, em vários lugares, não encontraram. Então, nos convidou e em março, agora, se eu não estou enganado, vamos chegar lá dia 27, e o evento vai ser dia 28, onde a gente vai estar palestrando para vários médicos, vários especialistas, são um total de entre 700 a 1.000 especialistas do autismo. Não vamos lá palestrar para mamães, pessoas comuns, não. Vai ser para médicos, especialistas, profissionais da área do autismo. Que coisa fantástica, cara. Terceiro congresso em Miraí. Em Miraí. Porque não tem como fechar os olhos, não tem como fazer vista grossa para uma criança que vai crescer, uma menina, um menino, vai crescer, vai chegar à fase adulta. Muitas das vezes ele quer ter um relacionamento, mas tem que estar preparado para esse relacionamento. Né? Todo mundo tem que se especializar nisso, né? Então, é importante que isso venha acontecer. Bem, na maioria dos casos, os sintomas, eles se atenuam com a idade? Então, tudo está baseado na terapia. Se a criança tem tratamento, ela melhora, ela se organiza, ela não vai ser curada, ela vai se organizar. Agora, aquela criança que não tem tratamento, a cada dia, a cada momento, ela pode estar evoluindo vários tipos de outras patologias que se associam. Então, muitas patologias se aproveitam da forma que é o espectro, para grudar em uma pessoa com espectro do autismo. E por muitas vezes isso prejudica. Então, uma criança, um jovem, um adulto, vai viver a vida inteira embaixo de tratamentos. E a tecnologia, professor, ela está se adaptando a isso no decorrer do tempo? O senhor tem percebido isso? Então, eu tenho uma especialização por ser pedagogo também, na Escola do Futuro. Tá? Inclusive, Rio das Ostras, né? Rio das Ostras está querendo nos contratar, e Macaé também, para a gente poder fazer um trabalho, né? Que eu estou morando hoje em Macaé, mas a gente ainda está lutando lá para a gente entrar
né, nos governantes para criar isso, a Escola do Futuro. A Escola do Futuro ajuda os autistas mais do que pessoas comuns. Porque pessoas comuns vai se adaptando com a situação que tem. Mas os autistas, quanto mais tecnologia, melhor é para eles. Tá? Ou seja, eles são mais evoluídos com a tecnologia e precisa mais da tecnologia do que pessoas comuns. Exemplo, a nossa forma de ensino hoje nas escolas é uma forma muito arcaica mesmo. A gente, hoje, na época que a gente está vivendo, já deveríamos, tá, implantar a Escola do Futuro, onde ia quebrar todo o sistema, a forma que é, e a gente ia implantar uma forma diferente para a geração de hoje. Porque a geração de hoje não é a nossa geração. Verdade. Então, o ensino é completamente errado. Todas as crianças de hoje, os adolescentes, os jovens de hoje, vai estudar lá de forma comum, conforme o nosso ensinamento. Totalmente errado. Hoje a gente precisa se organizar, quebrar, tá? Destruir a forma antiga de ensino e implementar o novo ensino baseado na educação que a gente chama de educação 5.0. Ou seja, deveria ser cortado essa educação que a gente está vivendo hoje, que é em torno... Tem muitos lugares, eu não sei em Itaboraí, mas só avaliando isso, pode estar ainda na educação 2.0 ou 3.0. E a gente já deveria estar hoje dentro da educação 5.0, que é a educação hoje que tem que aproveitar das tecnologias, que é a geração de hoje. Completamente, toda a geração de hoje é baseada dentro da tecnologia. E a gente quer ensinar um ensino diferente. E os professores hoje, muitos deles são ainda da geração antiga. Se hoje, exemplo, eu vou preparar uma escola, perguntar para a professora, a senhora sabe o que é uma realidade aumentada? Ela vai ficar toda enrolada, não vai saber nem o que é aquilo. E se tentar ensinar isso para ela rápido, ela vai ficar toda enrolada. Isso. Aí hoje nós temos, claro, um manejo de pegar uma professora que está ainda na educação 2.0 e trazer para a educação 5.0, tá, com todo o aparato tecnológico para que ela venha dar uma aula, né? Porque na verdade hoje os professores não são mais os professores que detêm o conhecimento. Ele tem que ser ali um mediador para mediar o conhecimento dos alunos, porque hoje ninguém mais consegue segurar o conhecimento em si como no passado. Verdade. Entendeu? Hoje ela tem que ser mediadora, ela tem que ali estar como mediadora, sendo professora, mas mediadora do conhecimento. Quer dizer, vai bem mais além só do que você hoje preparar a geração com o espectro autista, preparar a geração completa, né? Isso. Transformar essa escola nessa geração do futuro. Se transformar a escola, vai ajudar a nossa turminha dos autistas 100% na área da educação. Porque o mercado de trabalho hoje em dia exige um aprendizado completamente diferenciado do que foi nossa época. Nós nos preparávamos para ser professor, técnico em matemática, técnico em contabilidade. E hoje não, essas crianças estão muito tecnológicas, já nascem com a tecnologia na mão. E aí o espectro autista entra nessa geração um pouco mais adiantada, posso entender assim, que precisa dessa tecnologia muito mais do que uma criança comum, uma criança normal. E para vocês terem uma ideia, os governantes hoje proibindo a entrada de celulares nas escolas, enquanto uma educação 5.0, a gente tem que ter essa tecnologia dentro da sala de aula. O tablet, o celular. Um celular, porque hoje temos que trazer exemplo. Professores até de faculdade proíbem a inteligência artificial. E a inteligência artificial hoje está na nossa vida, tem que vir para a sala de aula. Então, toda a tecnologia. Não, e tem que utilizar ela como ferramenta. Ela tem que ser utilizada como ferramenta. Então, hoje, a inteligência artificial é uma das ferramentas utilizadas na educação 5.0. Outra coisa incrível que vocês, né? Eu sei que ainda está dentro do autismo, mas exemplo, os games, né, os jogos, hoje tem que entrar para a sala de aula, por incrível que pareça. Tá? Ou seja, tudo e todo o aparato tecnológico que hoje o jovem utiliza, hoje transformamos isso tudo em uma educação da escola do futuro. E desenvolve a parte motora. Tudo, também. Mais a cognitiva, que é o nosso maior, tá? Assim, o maior fator hoje é desenvolver a cognição do aluno, seja ele autista ou não. Agora,
Se trouxer a escola do futuro, como a gente sabe trabalhar ela, e desenvolver dentro do município, o que vai acontecer com nossas crianças? Vai desenvolver e, junto com eles, a gente vai resolver a questão dos autistas na sala de aula. Exemplo, quando você entra hoje na sala de aula, o que é que você vê? Uma cadeira atrás da outra. Então, na escola do futuro, isso não existe. Tá? É uma mesa assim, igual a essa. Eu olhando para o Orlando, né, que é um aluno, eu estou aqui como aluno, olhando o aluno frente a frente. E o professor participando do mesmo banquete. Isso é uma escola do futuro. Não é você passar anos e anos olhando a escola, as costas do Orlando, o cabelo, as falhas das costas. O aluno passa um ano inteiro olhando as costas do aluno. Isso não existe numa escola do futuro. A escola do futuro é mão na massa. Mesão, todo mundo de frente para todo mundo. Outro. É mais laboratório, mais pesquisa, mais desenvolvimento, mais habilidades, mais socialização. Não está na nossa pauta de entrevista hoje, mas eu vou rapidamente assim, uma pinceladinha. Esporte para autista. Tem essa... Assim, eu só recomendo alguns... tem alguns esportes que eu não recomendo, tá? Se tiver uma pessoa aí que gosta, né, de boxe, Muay Thai, eu sou contra isso, até para qualquer tipo de ser humano. Desculpa aí os lutadores, tá? E principalmente para PCDs, jovens, porque assim, o nosso cérebro, e tem pessoas que dizem assim, é muito sensível. Eu já acho forte, né, pela quantidade, né, de camadas que nós temos, Duramate, outras camadas que nós temos para proteger o cérebro. Mas um soco é terrível, prejudica. Então eu fico muito preocupado com a nossa mente que coordena todo o corpo. Eu conheço pessoas, e vocês podem fazer pesquisa pela internet, que levou um soco só e ficou paraplégico. Então, para a gente, principalmente para a nossa turminha dos autistas, eu não recomendo esporte que venha machucar a cabeça. Então, exemplo, jiu-jitsu, eu sou a favor. Tá? Eu estou trabalhando numa clínica em Rio das Ostras que as crianças são treinadas com jiu-jitsu. Outros esportes, né? Isso é muito bom para os autistas. Traz até mesmo a parte da socialização com ele. Um futebol, tá? Uma natação. Né? A gente tem até o nosso amigo, né? Que é o Davi. É um para-atleta, né? Isso, medalhista de ouro, né? Que poderia até estar hoje com a gente aqui, o Davi. É um medalhista de ouro e é um PCD, né? Ou seja, ele tem a deficiência, ele não tem uma das pernas. E isso, na equipe dele tem vários autistas, ele falou para mim. Então, o esporte da natação é excelente, como outros esportes. Menos esporte que seja agressivo, que venha bater na cabeça. Ou seja, um autista, ao invés de melhorar, vai piorar nessa situação. Então, para mim, assim, eu queria até pedir desculpa para os lutadores de Muay Thai, né, de boxe tailandês ou qualquer tipo de boxe. O que tá na crista da onda, o MMA. Isso, o MMA. Tá? Desde que não bata na cabeça, tá? E não bata também, e tem várias partes do corpo também, principalmente o autista, que não pode ter muito impacto. Agora, é claro, se o jiu-jitsu for passado por um professor que ou passou por mim, por um especialista que foi treinado, por outro especialista que foi treinado, show de bola. Ele vai conseguir fazer com que um autista lute jiu-jitsu lá agarrado, né? Uhum. Ou seja, vai trazer interação social, vai ajudar até mesmo a trabalhar a coordenação motora, vai conseguir resolver problemas sensoriais. Enfim, eu acho muito bom o esporte. Como eu estou desenvolvendo algo que eu acho interessante até comunicar aqui, né, principalmente para as igrejas, o autismo ele tem um avanço muito grande com uma terapia musical. A música mexe muito com eles, ajudam eles, mas as igrejas, por muitas vezes, eu vou até falar algo aqui, que é algo que eu fico triste com isso, igrejas, pastores, tratar autista como se fossem espíritos malignos. Tá? Isso acontece, infelizmente, é a falta de conhecimento, tá? E discernimento também espiritual. Muitos pastores não têm discernimento espiritual. E hoje é crime. Tá? Um pastor que abre a boca e diz que
o autismo são demônios, são coisas que pertencem ao maligno, ele está cometendo crimes gigantescos. Com certeza. Tá? E tinha que aproveitar as igrejas, que tem muitos músicos, que por muitas vezes desempregados, e que poderia passar por um treinamento, né, um curso que eu podia dar, e eles poderiam ser auxiliar terapeuta musical. Aí, ou seja, ia ganhar muito bem porque está em falta. O próprio terapeuta musical é como se fosse um diamante que você achasse. Ele ganha muito bem, entre 10 a 14 mil, um terapeuta. Mas, já que não tem terapeuta, eu resolvi criar o auxiliar terapeuta musical. Que coisa. Para poder ajudar as clínicas que não tem. Tá? Então, e para dar continuidade até mesmo a um terapeuta musical. E isso ia empregar muitos que estão nas igrejas, porque a igreja é um local que tem muitos músicos, Isso. e poderia usar sua habilidade para ajudar o autista em terapias, tá? E ia trazer um avanço muito grande, porque a música mexe muito e nos ajuda muito com o desenvolvimento de uma pessoa com espectro do autismo. Que maravilha, que maravilha. E aí eu entro, né, já estamos nos aproximando do final dessa entrevista sensacional, mas eu não posso deixar de trazer aqui na mesa, professor, essa pergunta importantíssima. Autismo nas escolas. Nossa rede de ensino, ela está preparada, adaptada para nossas crianças? A gente até tocou em alguns pontos aqui durante a nossa conversa, mas eu acho assim, vamos nos aprofundar agora dentro desse tema para a gente encerrar. Essas escolas, né, as tecnologias nas escolas, as pessoas que estão à frente das escolas, tudo isso está preparado para essas crianças com autismo? Não. Eu luto muito isso já há anos, eu dou aula em muitas escolas durante muito tempo. Eu hoje estou lutando lá em Macaé para poder fazer esse trabalho nas escolas de Macaé, que são 111 escolas. Em Rio das Ostras, 55 escolas municipais, eu estou lutando também para poder dar aula nas escolas, preparar as escolas. E eu não sei aqui, Maricá, né, tem um Coaquá, né, que eu queria saber como é que estão as escolas em Maricá, para poder também preparar, como outros municípios, qualquer município que quiser também nos chamar para poder preparar as escolas. Eu acho fundamental, porque a escola é um local onde eles estão e eles vão ali construir o seu conhecimento. Era um momento exato de trabalhar uma grande questão, principalmente em desenvolvimento, porque tem muitos municípios, muitos prefeitos, que, assim, eu não sei se secretário de educação, eu não sei que tipo de barreira que coloca, porque quando a gente acha um especialista que trabalha há anos com a área da educação, tinha que aproveitar o ensejo para poder ajudar essas escolas, porque eu já entrei em sala de aula que tinha na sala de aula 12 autistas, outra que eu entrei 15 autistas numa sala de aula. E a professora toda enrolada, só botava o garoto para se afastar. Enquanto um trabalho desse, principalmente na Escola do Futuro, ia ajudar a agregar, tá, valores. Exemplo, tem professores que não suportam ver um aluno andando para lá e para cá na sala de aula. Ele é autista e tem uma dificuldade muito grande de ficar sentado muito tempo. A professora não sabe disso, ela quer botar o garoto sentado, não pode. O garoto tem que continuar para lá e para cá. Agora, o que tem que ser feito? A escola, o secretário de educação, o prefeito, tinha que contratar pessoas como eu para trazer uma inclusão total para a escola. O que é uma inclusão total? Uma escola, ela receber uma palestra, um curso, uma orientação durante o dia inteiro para os professores, depois para os funcionários, depois para os alunos e depois para os pais dos alunos. Aí a escola toda está com uma inclusão total. E o que é inclusão? Inclusão é você incluir aquele indivíduo, tá, numa sociedade, na escola, na sala de aula, trazendo conhecimento. Aí acaba bullying. Aí não existe bullying porque o aluno que senta ao lado, ele vai saber sobre o espectro. Exemplo, eu vou contar um caso para vocês que aconteceu na escola. Um garoto de 15 anos. O amiguinho do lado tinha 14 anos. Empresta uma caneta dessa. O aluno do lado de um autista, tá, nível de suporte 2.
Olha só, o aluno vizinho tava assim, ó, batendo. Aí, essa criança com espectro, o adolescente, né, 15 anos, com espectro do autismo, foi lá até a professora, se levantou, professora, fulano tá me incomodando com aquele barulho da caneta. E ele foi por 4 vezes comunicar à professora. A professora simplesmente, fulano, para aí. E não foi resolvido. O garoto viu que não foi resolvido, foi lá no garoto e deu um soco na boca dele, o autista. Estourou todos os dentes da boca dele. O que aconteceu? Deu caso de polícia, deu aquele barraco todo, deu um problema imenso. O garoto foi afastado da escola, o autista. A diretora me liga e fala assim, me ajuda aí para que esse garoto venha a ser trabalhado para retornar para a sala de aula. E, na verdade, a culpa maior aí foi da professora, né? Então, qual tipo de terapia que eu utilizei para organizar esse garoto? Eu peguei o mesmo veneno. Qual era o veneno? Era a batida da caneta. Falei assim, vamos treinar. Aí treinei com a ciência que nós chamamos de ABA, tá? Que é Análise do Comportamento Aplicada. E eu utilizei ABA. Então, faz de conta aqui que o nosso amigo Ricardinho, Renatinho, venha bater, que seja o meu inimigo aqui que está do lado. Começa a bater. Eu ensinei pro garoto, o autista, para bater também. Aí, o ritmo que ele aumentasse, aumentei o ritmo aí. Eu aumentasse o meu também, treinei ele assim. Então, todas as vezes que incomodava, ele começava a bater, até ele chegar a uma tonalidade que fosse suportável para o ouvido dele. Organizou ele. Quando organizou ele, qualquer pessoa podia bater caneta, que ele ia pegar a caneta dele e bater também. Ou seja, ensinei essa técnica para ele, ele me abraçou, ele não costumava abraçar ninguém, me abraçou e falou assim, tio, muito obrigado, porque o senhor fez a mágica de me ensinar a mágica para que eu me organizasse. Não vou entrar mais em crise, não vou bater em ninguém, não vou ficar mais nervoso com um caso simples. Quanto tempo eu gastei para fazer isso? 2 meses. Ou seja, tudo no espectro do autismo pode ser demorado ou pode ser rápido. Mais rápido. Nesse caso foi rápido, porque tem caso que a gente usa 1 ano inteiro para ter uma evolução. Tem caso que a gente usa 10 anos com o autista para ter uma evolução. Então, fica aí a deixa para os governantes, prefeito, secretário de educação, que a verdadeira inclusão é incluir o indivíduo, não é fazer com que o indivíduo se adapte a nós. Nós que temos que se adaptar a ele. Essa é a verdadeira inclusão. A inclusão não é fazer com que o autista se adapte ao nosso convívio. Nós que temos que se adaptar ao convívio deles. Exemplo, entrei num shopping com minha esposa e verifiquei que tinha umas lojas que estavam fazendo um barulho insuportável. Ou seja, esse shopping estava incluso? Não. Aquele barulho, se estava me incomodando, que eu não sou autista, imagina uma pessoa com espectro do autismo. Então, são vários fatores. Claro que a gente não tem o dia todo para falar sobre cada detalhe, mas tem muita coisa que precisa ser mudado na nossa sociedade para que haja uma inclusão verdadeira, que por muitas vezes não é inclusão, é adaptação. Adaptação. E aqui, professor, assim, eu tenho autonomia, e sempre dou autonomia aos meus entrevistados, aos meus amigos que vêm aqui, para falar abertamente, às claras. Eu, graças a Deus, aqui junto com minha equipe, nós montamos esse canal, esse estúdio. Eu vim para frente das câmeras para poder trazer a verdade. O nome do canal é esse, é Canal Falando de Verdade. E eu sempre tenho cobrado, desde o primeiro dia que o canal foi ao ar, as autoridades públicas. Quando eu tenho que bater palmas, aplaudir, eu aplaudo, mas também quando eu tenho que cobrar, eles até falam comigo às vezes, cara, você fez uma mesa boa, porque eu dou tapa nessa mesa aqui para cobrar de verdade a coisa, porque eu acho assim, não tenho certeza. Tudo passa por políticas públicas, verdade. Tudo passa pela política. Há os que do outro lado da câmera hão de dizer assim, mas eu detesto política, eu odeio política, mas o seu filho estuda, é política.
Se você leva no hospital, é política. Se você sai da tua rua e tua rua está asfaltada, é política. Então tudo na nossa vida é política, passa pela política. Então não adianta você odiar a política, você tem mais que se interagir com a política, tomar conhecimento dela, porque muitas das coisas que estão acontecendo no nosso mundo hoje, se a política tivesse sido levada a sério há muitos anos atrás, hoje não estariam acontecendo. Tá me entendendo? Os nossos governantes, alô Itaboraí, vou falar de Itaboraí hoje, mas posso falar de outros municípios também, tá? Vamos abrir os olhos para isso, é o que o professor falou. Secretário de Educação não é para estar dentro da Secretaria de Educação só, sabe, dando memorando, assinando memorando e mandando para as escolas, não. Tem que saber a realidade das escolas por dentro das escolas, tá? Quando eu tive, eu sempre cito isso, quando eu tive o CEP aqui, o CEP fez uma denúncia terrível. Não que essas pessoas, essas meninas, esses rapazes não precisem trabalhar, mas a prefeitura estava assim. Se formou hoje, opa, se formou, vem cá. Ó, fica nessa sala de aula aqui, toma de conta de 3, 4 crianças especiais. Recém-formada, que não foi preparada para aquela criança, como o professor, né, explanou aqui pra gente, não foi preparado para aquela ocasião ali, mas pegou porque o custo é mais baixo, porque a situação é mais favorável, sabe? Porque gera aquela questãozinha do voto, né, vamos ser honestos, né, e botou dentro da sala de aula. E não é assim que a banda toca. A coisa não é dessa forma. É o que o professor falou, nós estamos aqui dando voz, né, a essa mentalidade não, a essa visão, a esse estudo, né, sério que o professor desenvolveu. Não é há 2, 3, nem 4 anos atrás, não. É há 30 anos o professor estudando a respeito disso, para chegar nessas conclusões todas, para hoje não dar importância, a devida importância que tem que ter. Sabe? Então, vamos abrir os olhos, senhores prefeitos, são vocês, tá? Dinheiro da educação tem, né? É lei, tá lá. Senhores governadores, tem lei, tem dinheiro, mas os prefeitos têm que botar aqui na ponta para funcionar. Escolas que estejam preparadas, materialmente falando e humanamente falando, né? Diretores, a merendeira, pessoal da auxiliar de limpeza e principalmente os professores. Muitas das vezes não é porque o professor quer maltratar um menino ou uma menina dessa, não, porque não tem a preparação, conhecimento e o estudo necessário para isso. Está aqui o professor, rede social dele vai estar aqui embaixo, telefone vai estar aqui embaixo, contato vai estar aqui embaixo. Não custa, chama para conversar, chama para ouvir, faz uma palestra com teus professores aí em teu município, com tua rede docente em teu município. E vamos nos adaptar. É o que ele falou. Nós é que temos que entender como é que funciona o mundinho deles. Não são eles que nasceram com esse espectro autista que tem que se adaptar a gente, não. Tá? É uma realidade. Por isso que eu estou muito, mas muito feliz, né, de ter trago o professor aqui. Estarmos conversando a respeito desse assunto. Sabe? Eu saio daqui... Entrou um Renatinho locutor nesse estúdio e vai sair um outro Renatinho locutor desse estúdio, né? Mediante conhecimento. E olha que nós estamos aí um pouco mais de 1 hora de entrevista. Tem muito mais assunto que a gente vai abordar aqui, sabe, no estúdio, no canal Falando de Verdade, já convidando o professor, tá? O Orlando também está aqui junto conosco, para estarmos conversando a respeito disso. E, gente, projetos sociais. Eu, professor, sou um fiel defensor do terceiro setor. O terceiro setor quem com o Orlando aqui também, né, esse amigo que eu estou tendo o prazer de conhecer, o terceiro setor é quem está na base da pirâmide, é quem conhece, sabe? Porque quando o calo aperta, professor, seja em qualquer sentido na vida social, a pessoa não vai bater na porta do prefeito, do governador, nem do presidente, nem do secretário. Não, ela vai na igreja dela, bater na porta do pastor, na porta do padre, ela vai na associação de moradores, ela vai na ONG que tem ali dentro do bairro. É ali que a pessoa vai pedir auxílio, socorro. Entendeu? Então o terceiro setor, se tivesse mais valor dado pelas políticas públicas, dinheiro existe. Verdade. Dinheiro existe, professor. Dinheiro existe, Orlando. Só que fazem questão de deixar lá estocado e não revelar para a sociedade, para o terceiro setor. Temos que levar a sério isso daí, porque é o terceiro setor que cuida da sociedade, dos mais desfavorecidos da nossa sociedade. Tá? Desculpa se eu me alonguei nas minhas ponderações. Vou pedir, professor, que o senhor faça também suas ponderações para os nossos telenautas. Tá? Tenho certeza que esse vídeo vai ser amplamente, né, compartilhado por todos,
porque esse conhecimento tem que ser espalhado, tem que ser levado a muito mais pessoas. E assim, eu já agradeço a cada um de vocês e agradeço ao senhor também por ter me dado essa honra, esse privilégio de poder estar contigo aqui nessa mesa, nesse bate-papo. Então, eu agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. Eu deixo à disposição, né, nossos contatos, rede social. Tá? Eu estou aqui para somar, estou aqui para ajudar. Se o prefeito, o secretário, tá? Assim, qualquer um governante quiser entrar em contato conosco para que a gente faça um bom trabalho, é só ligar para a gente, né? Está o número aí, conforme você falou. Vou aqui deixar embaixo, aqui embaixo. tá? Eu agradeço a direção do nosso amigo que está abrindo as portas também para que você venha ter conhecimento, que Itaboraí tá, venha ser uma cidade, um município que venha abraçar a causa dos autistas, como outros municípios também aqui próximos, né? Como São Gonçalo, né? Tem Rio Bonito, né? Tanguá, até toda a região dos lagos, né? Ou seja, eu já fiz muito trabalho na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, treinamos e estamos treinando Polícia Militar, Defesa Civil, a Defesa Civil do seu município que queira também nos chamar, os guardas municipais, né? Os bombeiros, estamos à disposição. Conselho Tutelar Principalmente, por muitas vezes, né? Porque o Conselho Tutelar precisa muito, porque eles estão o tempo todo, né, tratando crianças, adolescentes. Então, o conhecimento é bom para todos vocês e eu estou à disposição e peço a vocês que vocês sejam multiplicadores desse conhecimento, porque nós não somos pessoas que vamos segurar o conhecimento ou levar lá para o cemitério. Devemos dividir o nosso conhecimento para que nós venhamos formar, né, verdadeiros homens e mulheres no futuro aí, que venham tratar de nossas crianças, nossos adolescentes, nossos adultos, né, com o espectro do autismo. Então, eu estou aqui à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Isso aí, gente. Encerrando mais um vídeo, encerrando mais uma entrevista belíssima aqui no nosso canal Falando de Verdade. Já agradecendo a cada um de vocês que são inscritos em nosso canal, que comentaram, que deixaram seu joinha, seu like, tá? Compartilhem esse vídeo. Peço mais uma vez para compartilhar. As redes sociais do professor vão estar aqui embaixo. As nossas redes sociais também, tá? E vamos ser esses multiplicadores, né, que o professor pediu aqui. Teremos novas entrevistas com certeza, tá? Foi muito boa. Se você gostou, olha, nada mais justo do que nos apoiar, tá bom? O canal Falando de Verdade é um canal para você chamar de seu, tá? Aqui a gente não tem rabo preso com ninguém, é trazer a verdade, é trazer informação nua e crua e verdadeira nessa mesa, aqui nas lentes do canal Falando de Verdade. Eu, humilde apresentador Renatinho Locutor, estarei sempre aqui, até onde Deus me permitir, levando a verdade até vocês e desenvolvendo aí com vocês, né, projetos, enfim, tudo que seja pertinente para que nossa sociedade cresça e cresça com orgulho, com decência e sendo respeitada pelas autoridades públicas, tá bom? Ó, beijo para os nossos queridos amigos de Macaé aí, tá? Pessoal de Macaé tá nos ouvindo, Rio das Ostras, Araruama, Saquarema, enfim, Iguaba Grande, olha, toda a região metropolitana, quem segue a gente aqui no canal Falando de Verdade, forte abraço, Papai do Céu abençoe cada um de vocês e a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Olha, beijo no coração de vocês!